Boa tarde, estamos em mais uma ação em reação hoje, 1º de novembro de 2019, é o Novembro Azul, né? Então vamos comemorar aí a saúde do homem, né? O homem também tem que se preocupar com problemas prostáticos, intestinais, enfim, né? Mas hoje também é o dia de Todos os Santos e Dia Mundial do Veganismo, né? Você que é vegano, hoje é o Dia Mundial, né? Hoje nessa sexta-feira eu recebo o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e também o João Vilela, advogado e comerciante e empresário da nossa região, né? Bom, vocês já sabem, né? O programa é transmitido todos os dias às 13h15, com reprise ou reapresentação às 23 horas e também à 1h da manhã. Você que está acostumado a ver o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, neste horário ao vivo, pode passar perguntas pelo WhatsApp, né, que nós vamos divulgar agora, que é o 13 para quem está fora de Santos, 997 11 5545 na tela aí. Então você pode passar pergunta. Eu peço só para que muitas pessoas estão passando perguntas às 10h30, 11 horas, né? E esse zap também recebe outras informações. Então às vezes a pergunta vai ficando lá no fundo e eu não consigo capturar aqui nos 5 minutos de intervalo. Então se você passou a pergunta 11 horas, meio-dia, só dá um positivinho só para a sua pergunta subir, para que eu possa atender a todos e aglomerar as perguntas, tal, como a gente faz. Prefeito, um prazer ter o senhor novamente no programa aqui, né? E a gente fica muito contente de poder discutir os problemas de São Vicente, da região, né? Que eu e o João, sei porque o João sempre falou, gostamos muito de São Vicente, eu tive a honra de ganhar o título de cidadão vicentino em 1996, né? Não tinha nem cabelo branco, que beleza. Então, em 96 eu ganhei, então é uma cidade que eu sou cidadão vicentino, sempre faço muitos trabalhos por lá universitários, tenho muito orgulho de ser cidadão vicentino, gosto muito de São Vicente, acho aquela região ali do Gonzaguinha, uma região maravilhosa, muito bonita, né? Como a cidade toda, né? Tenho muitos amigos lá, então sempre é um prazer a gente poder discutir as coisas de São Vicente. Olá, Filete, quero cumprimentar todos os amigos aqui do Ação e Reação, cumprimentar ao João Vilela, que é um grande amigo nosso também, sempre presente na cidade de São Vicente, e a você, Filete, hoje cidadão vicentino, mas saiba que as pessoas na cidade de São Vicente sempre falam muito bem de você e você tem que estar mais presente lá com a gente, viu? Sim. Fica aí o convite para você estar mais presente na cidade, porque você é uma pessoa muito querida, tem um nome que as pessoas, né, sempre falam com muito carinho de você. Muito obrigado. João Vilela, hoje o João veio chique aqui, né? Veio chique, tá vendo algum evento? Porque veio o prefeito eu vou aqui? Depois, eu vou não. Não que o prefeito não mereça. Sim, mas eu vou ter que uma questão jurídica depois também, que a gente também faz essa parte, né, Filete? Faz essa parte, né? O João o homem que mais aparece no Campo Santista. Falam que sou eu, mas não sou não, é o João Vilela. O João Vilela tá no 13, no 14. Eu tô todo dia aqui, comento lá na Armando Gomes na terça-feira, de vez em quando me arrumam sexta, domingo, quando falta gente, me ligam lá eu vou tentar falar do futebol. Fala do futebol, o Santista tá muito exigente, pô. O Santos jogou bem ontem, bola pra tudo que é lado, um tiroteio no primeiro tempo no Bahia, xingaram o Sampaoli, pô, o Sampaoli também tem os erros dele, mas calma, gente, ele falou a verdade, 5.000 pessoas é uma vergonha, porque a diretoria, nada contra o Pérez, mas contra essa atitude dele, aumenta ingresso, pô, o cara da cadeira tá pagando a mesma coisa que visitante, você vai ver o Santos e Flamengo no Rio, é 100 mango, R$100. Né? Mas o flamenguista que tem a cadeira que paga todo mês, paga 30, paga 40, paga 50. Agora, no final do campeonato, os caras estão baixando o preço do ingresso. Para quê? Para ir mais gente. Então, assim, não dá para a gente, de uma certa maneira, o Fábio Pierre, delegado, já me ligou aqui. Falei, você é ouvidor, você não pode fazer nada? Eu falei, olha a carta que eu mandei para o Pérez e para o Marcelo Teixeira. Vocês estão acabando com o público da Vila, porque vocês estão aumentando ingresso quando tem que diminuir. Se vocês põem ingresso barato, ontem dava 12.000 pessoas, mas põe ingresso de cadeira R$60 e tal, o cara não vai, o cara vem na padaria, pô, entendeu? O cara vai, ele, o filho dele, a mulher, o cara já paga a cadeira todo mês, paga só 180 mango, o cara vem na padaria, contrata o pay-per-view em casa, então é isso que está acontecendo, vocês têm que... O São Paulo falou sobre isso, que a Vila estava vazia e o time está em terceiro lugar, né? Por quê? Porque majoraram os preços dos ingressos, então ele está certo nisso aí. Mas o São Paulo, porque hoje o São Paulo pode falar isso, né? Porque se fosse um treinador qualquer, ia ser mandado embora, mas o São Paulo, ele se mandar embora, vão interditar a Vila. Então, ele pode falar as coisas que não deveria, mas como treinador, mas ele fala, né? Bom, o Flamengo ontem empatou com o Goiás, teve até briga lá contra o Gabigol, com o Arão, brigou, quando... Comida que falta pão é complicado, né? Tava ganhando. Começa a empatar, a coisa já começa a ficar complicada, né? Prefeito, falando de São Vicente, né? Teve muitas inaugurações de creches, né? Eu vi uma declaração na rádio
na 102.1, e eu vou deixar o João também aqui para ele fazer as perguntas, porque senão o senhor que é entrevistado, só vou ficar eu com o senhor, então o João também vai ficar aqui de entrevistador hoje para a gente poder fazer um programa mais dinâmico e todos participarem. E eu vi uma participação sua, que o senhor falou das creches e tal, e falou que fez uma estatística, né? Eu fiquei até assustado, ao mesmo tempo fiquei triste, fiquei assustado e fiquei contente, né? Fiquei triste porque o senhor falou que na segunda-feira 30% das crianças, há um consumo maior de 30% dos alimentos nas creches. Fiquei triste por causa disso, mas ao mesmo tempo fiquei contente que elas estão comendo 30% a mais, estão recuperando o que não comeram no fim de semana. É isso mesmo? Na segunda-feira há um maior consumo de alimentos por parte das nossas crianças? É um dado bastante triste, né? Mas é a realidade daquilo que nós enfrentamos em São Vicente e que, graças a Deus, a gente tem conseguido suprir isso e dar uma boa alimentação de qualidade nas creches, nas escolas. Queria aqui fazer um retrospecto, né? Nós chegamos a ter na cidade de São Vicente 80 creches. Ao assumir a prefeitura em 2017, nós pegamos a prefeitura com 28 creches apenas funcionando. Nós fizemos todo um trabalho logo no início do ano, colocamos as creches novamente em funcionamento. Hoje nós temos 63 creches funcionando em São Vicente, todas as crianças uniformizadas. Inauguramos 3 novas creches, vamos inaugurar já nos próximos dias mais uma creche, que será a 4ª creche, e temos até o final de 2020 outras 4 creches para serem inauguradas. Todas as creches modelo, com um novo padrão, um novo conceito de creche, de acordo com as exigências do MEC. Realmente creches que, assim, são maravilhosas, com berçário, com brinquedoteca. São creches super aparelhadas, que tem toda uma boa estrutura para a gente formar essas nossas crianças, que essa primeira idade ela é super importante, que a gente forme nelas alguns conceitos, e isso a gente tem feito com a nossa equipe da Secretaria de Educação, que é uma equipe maravilhosa. 63 creches desculpa, João, supre, só para a cabeça, supre a demanda, né? A demanda ou não existe? Não supre, Filete. A gente tem que estar inaugurando mais creches, tanto que nós já temos outras 4 creches programadas para serem, né, inauguradas na cidade, e com isso a gente vai diminuindo essa fila, a gente vai correndo atrás desse problema, porque nós temos muitas crianças na cidade de São Vicente. Já diminuímos muito a fila, a lista de espera, mas nós continuamos trabalhando nesse sentido. Vira e mexe, inaugurando novas creches para que a gente possa acolher melhor as nossas Pensando bem crianças. assim, se a gente olhar, né, o Estado tem que, né, o município tem que estar muito presente na vida das pessoas. Porque se você olhar uma cidade igual São Vicente, que não é uma megalópole, ter 63 creches, né, é uma coisa que chama, é uma coisa que assusta, né? E havia uma crítica muito grande, foi bom que o senhor falou que agora está melhor a qualidade da creche, a crítica era que a qualidade era muito ruim das creches. Os prédios eram, as casas, que eram casas na realidade, não eram prédios exatamente feitos para isso, eram casas residenciais que eram adaptadas para virar uma creche, conheci várias. Eu gosto muito de São Vicente, viu, prefeito? Eu estudei em Escola Municipal em São Vicente, estudei na Raquel de Castro Ferreira, depois estudei na República de Portugal, e conheço razoavelmente bem a situação de São Vicente. Até tem um fato interessante, a gente estudava ali na República de Portugal e era perto da Ponte Pêncio ali, e a Ponte Pêncio sempre uma situação muito degradada, as madeiras caindo, sempre enferrujada, era sempre uma... Isso eu estou falando no começo dos anos 80, lá para 82, 83... 1982, 1983. Uma vez uma professora Carmen, que sabia que a gente pulava da Ponte Pêncio toda hora, alguns moleques se machucavam por causa da madeira quebrada, dos ferros que estavam expostos, dos cabos que estavam já estourando, isso em 83, 84, e ela falava: vocês são que nem São Vicente, vocês têm mais sorte que juízo. E eu vejo às vezes muito isso de São Vicente. É uma cidade que eu amo muito. Minha mãe mora em São Vicente, eu estou sempre lá. Minha irmã mora em São Vicente. Meu pai fez a vida toda profissional dele como dentista em São Vicente. E é uma cidade que eu senti muito assim, que ela não tem a infraestrutura dela. Eu sempre lembro dessa questão da professora me falando que a gente era igual a São Vicente, tinha mais sorte que juízo. Porque eu não consigo entender, prefeito, às vezes a manutenção da cidade. Não estou falando do seu governo exatamente, mas também... mas de todos os governos que tiveram lá. Eu não consigo ver São Vicente indo para frente. A gente vê várias coisas. É uma cidade que já foi próspera 100 anos atrás, já foi uma cidade que era uma cidade muito forte. O comércio é muito bom. Eu tenho que deixar isso colocar isso bem em pauta, porque o comércio de São Vicente é um comércio pujante, forte. Conseguiram realmente
deixar o centro de São Vicente um centro com pessoas, ao contrário do que fizeram com o centro de Santos. São Vicente soube fazer a lição de casa no centro, pelo menos no quesito de ter pessoas no centro. Mas o que me assusta, eu não quero entender o porquê que a manutenção é tão ruim de São Vicente. É muito precária. A questão das palafitas, do pessoal que não tem água potável, não tem esgoto, 26% da cidade não tem. Realmente assim, é um ponto muito difícil de a gente entender. A manutenção, o que acontece, prefeito? As cidades não se interagem nisso. Não estou falando exatamente só de São Vicente. Todas as cidades da Baixada, sim, elas não têm uma interação. Entendeu? O problema do lixo. O senhor deve passar, um grande custo da prefeitura é lixo hoje. Na realidade, a gente joga, não só para São Vicente, mas as prefeituras jogam dinheiro no lixo, literalmente, para coleta de lixo. E nós não temos um sistema metropolitano de coleta. Todo mundo vai para o mesmo lugar, com a mesma empresa praticamente, só o município da região não faz isso. E nós temos um grande problema. São Vicente não faz também. Não faz mais com a terra. Não. Mudou agora, né? Mudou, acho que um ano. Há um ano, mais ou menos. Mas não há uma questão metropolitana do ponto. A mesma coisa de transporte público. Agora vai ter novos ônibus em São Vicente. Verdade. Mas precisa ter uma interação. A gente é uma região contínua. Eu tenho certeza que muito santista e muito vicentino e muito praia grandense não sabe onde começa a cidade e quando termina a cidade. Ali na área continental, eu tenho certeza que muita gente da Praia Grande não sabe onde começa a Praia Grande e termina São Vicente. Na ilha, na insular também. Muita São gente cidades não sabe, muito próximas, muito colada, e ligadas, muito colada. É tão né? colada que o mapa do Santos Visitor Bureau arrancou a zona noroeste de Santos e colocou para São Vicente. Acho que nem o pessoal sabe que a zona noroeste fica em Santos. E colocou a praia de Itararé e Ilha Porchá para Santos. Já é a vontade. Não vi isso, mas é o sonho de todo Santista. Eu acho que é a vontade. Mas vamos falar bem, porque pelo menos é o sonho de todo Santista. Pelo menos eles estão vendendo a cidade para o turista. Porque muitas vezes o Santos Bureau vende a cidade para a gente mesmo. Nós já conhecemos, né? Pelo menos quando o cara fala, pô, Ilha Porchá em Santos, pô, não sei. Mas isso aí não acaba meio... Isso é brincadeira. Mas o prefeito que falou. Não, mas é brincadeira. O Santista queria que a Ilha Porchá ficasse em Santos. Essa história. Isso. Mas o que eu digo é o seguinte: o que acontece, prefeito? Essa manutenção. A gente não consegue ver a coisa andando. O PTU de São Vicente, de quem paga, é muito caro. Não foi feita a regulação fundiária nas áreas periféricas de São Vicente. Uma parte foi, é verdade. Mas, sabe, eu estudei numa região que era muito carente. Eu tinha muitos amigos no México 70, naquela região toda. E a gente, desde aquela época, sofre com essa má manutenção. Parece que é abandonada a cidade de uma hora, de 60 anos para cá, 70 anos para cá, a cidade passou por um declínio e não conseguiu mais respirar novamente. Não dá para a gente conseguir dar uma revigorada na cidade, melhorar essa parte toda, porque me assusta, sabe? O que morre de gente em São Vicente, segundo o Trata Brasil, foram 4 pessoas que morreram só por causa de falta de saneamento básico na cidade. São muitas pessoas internadas por saneamento básico. João, são muitas coisas. Só para a gente poder aqui também, né, interagir e responder, que não a tua pergunta vai tomar um programa inteiro aí. Mas assim, eu discordo de um monte de coisa que você está falando. Por favor, vamos discordar. Um monte de coisa que você está falando não é verdade. Por exemplo, você está falando da manutenção da cidade, da zeladoria da cidade. A gente veio, né, a gente não pode esquecer, a cidade de São Vicente, eu me lembro, nos anos de 1997, quando o prefeito Márcio França assumiu a prefeitura, fez uma revolução na cidade. Colocou a cidade de São Vicente no mapa. Aí a gente teve um governo de 8 anos do Tércio. O Tércio, nos seus primeiros 4 anos, fez um governo redondinho, colhendo muitos frutos ainda daquilo que o Márcio França iniciou o trabalho nos 8 anos dele como prefeito. Depois realmente teve uma dificuldade. E a gente pegou um prefeito que fez uma administração catastrófica na cidade, que levou a cidade de São Vicente para o buraco. Eu peguei a cidade de São Vicente dia 1º de janeiro de 2017 com lixo na rua. Sim, com salários atrasados, 13º atrasado, as pessoas tinham que andar pela rua porque os lixos estavam na calçada. Outro dia eu vi uma foto aqui da praia de São Vicente, da praia de Itararé, a praia que todos os santistas invejam por conta da Ilha Porchá, que é tão linda, lotada de lixo de ponta a ponta. Vai hoje à praia. Fizeram vai lixão hoje, no vai Itararé, hoje, exatamente. Vai hoje na praia de Itararé e veja. A gente fez uma iluminação nova, né, na praia de Itararé que nenhuma outra cidade tem igual. Uma iluminação a LED. A gente está fazendo pavimentação de ruas na cidade de São Vicente, já asfaltamos 150 ruas desde 1º de janeiro de 2017, quando assumi a prefeitura. Isso é zeladoria, é manutenção. Isso tudo é trabalho.
Pegue agora a Praia do Gonzaguinha, iluminando a Praia do Gonzaguinha todinha também, valorizando aquela orla maravilhosa. Vai para a área continental. Hoje eu vim da área continental agora, nós inauguramos hoje a Ubasa, já inauguramos 3 creches na área continental, colocamos uma faculdade pública na área continental, inauguramos bombeiro, inauguramos Estação e Cidadania, que é um espaço de cultura que tem no Maitá, que tem cinema, quadra, que tem biblioteca, sala de informática para a população. Inauguramos ESFs, inauguramos unidades de saúde. Nós temos feito muitas coisas na cidade de São Vicente. Mas acho que a manutenção... Só que, veja, vamos lá, vamos chegar lá na tua resposta. Que a tua pergunta foi bastante longa, sim. Então agora eu preciso responder para conseguir atender toda a sua pergunta. Então a gente fez uma série de coisas na cidade. E aí você pega... para ver o nosso orçamento. Você conhece o orçamento de São Vicente? Conheço. 51%, 50% a gente paga a folha de pagamento. 32% a gente aplica na saúde. 25% você coloca na saúde, você coloca na educação. Só com isso, você já extrapolou 100% de orçamento do município. Ou seja, você entende que tem pouco recurso para você investir. Aí a gente consegue um convênio de 170 milhões com o governo do estado. Dia 2 de janeiro o governador vai lá e corta. Eu acho que ele fazia assim, pensando que era acelerar, mas era cortar mesmo. Cortou 170 milhões na cidade de São Vicente. Anterior, prefeito, era o Márcio França. A gente não pode esquecer isso. Vamos deixar a gente colocar as coisas aqui. Não é difícil, João. Não, eu pego e falo para você continuar perguntando. Estou interagindo. Mas aí você atrapalha também. O governador era o Márcio, exatamente. Assinamos convênio com ele de 170 milhões. Santos assinou convênio com ele de não sei quantos milhões. Várias cidades assinaram. O Márcio é da região, beneficiou a região. O João Dória veio e cortou de Santos, cortou de São Vicente. Você acha certo? Não estou falando que você está aplaudindo, então, o que o governador João Dória fez? Eu não falei isso. Ele tirou 170 milhões. Ele tirou 100, não, você está falando do Márcio. Márcio eu falei que antes ele era governador. E foi vice-governador. E liberou 170 milhões. Está bom 170 milhões? Não sei, depende da questão. Vê só, é lógico que está. Pode ser bom. É lógico que está. 170 milhões para a gente fazer saúde, para a gente tirar o pronto-socorro de dentro do hospital, para a gente fazer pavimentação, para a gente fazer zeladoria, para fazer custeio de saúde. Tudo isso. Agora o João Dória foi e cortou. O PSDB, o 45, o João Dória cortou 170 milhões de São Vicente. Veja, fica difícil administrar, mas temos feito, continuamos. Se você for hoje para São Vicente, tem 4, 5 ruas sendo asfaltadas, de convênios que o João Dória cortou e que a gente pegou dinheiro próprio, recurso fonte 1, e está aplicando e fazendo. Fazenda José Singer hoje, Fazenda Marginal do Viaduto Mário Covas, hoje, Fazenda Rua Equador. Tudo convênio que tinha sido cortado. Vamos começar a fazer a vereador José Vicente de Barros. O senhor está dizendo que sabe ali no Mário Covas? Não dá para saber ali no Mário Covas? Sozinho, é isso? Sabe ali no Mário Covas? Sei. Mário Covas, no viaduto Mário Covas. Está com problema enchia também. De água. Não está com problema. Enchia de água. Que tá lá, enchia de água. Enchia de água. Enchia de água ali. Não enchia de água? Não tem mais. Fizemos a drenagem lá. Não enche mais. É que faz tempo que você não deve para São Vicente ou naquela região. Ou talvez naquela região. À esquerda tem uma rua que é a Vereador Vicente José de Barros. Fizemos agora toda a preparação para fazer a pavimentação. Vamos pavimentar lá. Pegamos o canal do meio, que é lá dentro do México, tiramos várias moradias, porque nós entregamos, nesses 2 anos e 10 meses de governo, 2.000 moradias, mais do que qualquer outra cidade da região. Mais do que qualquer outra cidade da região, para tirar as palafitas, para tirar todos esses problemas que a gente tem de enfrentamento social, que a gente precisa resolver. Só que a gente está 2 anos e 10 meses lá fazendo, dando conta do recado, dando respostas à população e resolvendo todos esses problemas. O senhor está colaborando exatamente com o que eu perguntei. O viaduto Mário Covas que você está falando, a gente tem uma junta dilatadora que faz a emenda, né, das partes de estrutura do viaduto. A gente teve ali, a junta dilatadora soltou, já arrumaram. Já fizemos ali, já não tem problema e nunca teve risco. É que fizeram lá uma filmagem e tal, não sei o quê. Olhando. É lógico, eu me assustei. Quando eu vi, eu quando fui lá e vi, né, naquele primeiro momento por conta do vídeo, me assustei. Mas agora vai aí depois fizeram o quê? Fizeram os retoques no Face, né, na coisa da internet. Aí colocaram luz saindo, tal, não sei o quê, um negócio, né, meio hollywoodiano.
Mas a gente foi lá, já solucionou o problema. Isso é ótimo, prefeito. Fazendo tapa-buraco, fazendo... Mas o que eu estou falando é justamente isso. São 150 homens que a gente está colocando, que são os reeducandos, para fazer zeladoria. Isso é importante. Isso aí é um ciclo que a gente faz claro, do dia a dia. O cara vai pensar que é o aluno que está indo lá. Mas são os presos que estão indo. São os presos que a gente está dando uma oportunidade para as pessoas, a gente tem um compromisso também com as pessoas. Eu sempre, João, sempre disse... é justamente a gente tem que dar oportunidade. Sabia que oportunidade transforma a vida? Sempre foi esquecido. Tanto é que o senhor está colocando que o senhor melhorou a iluminação porque era ruim. Exatamente. O senhor está melhorando. Se o senhor tivesse bom, o senhor não estava melhorando. É lógico, mas é justamente o que eu estou trabalhando. Mas é que houveram avanços na cidade. Houveram avanços importantes não existiram na cidade. Avanços. Você falou que parece que sempre a cidade continua na mesma. E há um declínio. Eu discordo. Não. Eu não falei que há um declínio. Você falou. Não, eu não falei que há um problema de manutenção histórico em São Vicente. Você falou que desde a época de 60, você só viu daqui para frente um declínio. Não, eu falei que tem sempre piorado a manutenção. Eu discordo de você. Há picos. Melhora. Na época do Márcio, verdade, melhorou. No primeiro mandato, principalmente do Márcio, melhorou bastante. No segundo já não foi tão ativo, é verdade também isso. O Tércio continuou. Quer dizer, ou seja, nós estamos desde o começo dos anos 90 com a mesma administração. Porque o Bílio, vamos deixar claro, que também pertence à administração Márcio França. Não. Depois brigar, como não, prefeito? Ele foi secretário. Só foi secretário. Sim, mas ele pertence à administração. Vários anos foi secretário. Mas eu acho que ficou claro que havia um rompimento, que havia um outro entendimento. Ninguém apoiou a ele. Ninguém apoiou a ele. Também, verdade também. Do nosso governo, ninguém. Do nosso grupo político, ninguém apoiou ele. O que eu estou falando, prefeito, eu sempre vou para São Vicente. Eu sei quando há um pico de evolução e quando há um decréscimo, eu vejo diariamente. Sim. Tem coisas que melhoram, tem coisas que pioram. Aquela região... Vou dar um exemplo, então, hoje. Eu tive ontem lá. Aquele canal, quando o senhor pega ali... Inauguraram, inclusive, agora um novo macro ali, se não me engano, onde era o Charles, Atacadão. Tem aquele canal logo em seguida. Aquele canal não me conformo. Não é do governo do senhor que fez aquele canal ficar daquela forma, mas isso aqui tem décadas. E aquele canal é um esgoto a céu aberto, sobrando ali. O que eu fico mais revoltado, prefeito, não é da administração sua. É de vários anos atrás, a coisa chegou num ponto que está muito degradada a situação. Não falei que piorou, eu não falei a palavra piorou. Eu falei que a manutenção que declínio eu entendo como uma piora. Houve um declínio da década de 60 para cá. Mas se você não entende dessa forma, eu não quis falar isso, eu entendo tranquilamente. O que eu estou falando é o seguinte. Há uma questão, a gente tem que botar o que é verdade, o que é fato. É verdade, sim. Nós temos um problema de saneamento básico, pode ter melhorado. Você está falando de saneamento em São Vicente. Saneamento em São Vicente é muito mais avançado do que várias cidades que nós temos na região. Por exemplo? Por exemplo, tantas outras cidades aí. Se você pegar as cidades, principalmente do Litoral Sul, se você pegar a cidade de Praia Grande, nós temos mais saneamento do que Praia Grande. Não é o que o Trata Brasil coloca, só, né? Se você for se Trata informar, Brasil coloca que 26%. Você vai ver que a gente tem mais saneamento do que essas cidades. A gente está fazendo agora, através de uma parceria com a Sabesp, terminamos agora o Jockey e a Vila Margarida e agora estamos indo para a área continental. Finalizando a área continental, a gente vai ficar com 90 e poucos % de saneamento. Ou seja, a gente vai estar com números que estão lá no Trata Brasil. Isso aí está atrasado. Essa informação que você tem é atrasada. Vão ficar com 96? Vai ficar com a área continental. Com a área continental fica 96 aproximadamente. Prefeito, eu não estou falando que não tenha avanço ou retrocesso em alguns pontos. Sim, saneamento é Estado, é Sabesp. Você sabe disso. Peraí, se a prefeitura não for atrás, não adianta. Não, mas o que o senhor colocou é verdade. Veja só, a gente vai atrás. Agora, obviamente, o investimento é da Sabesp. É uma determinação do Estado. Eu não estabeleço absolutamente nenhum investimento da Sabesp. Mas tem que correr atrás deles. É só correr atrás, tem que correr, é lógico. Porque eu falo assim, correndo atrás até hoje, dos 170 milhões de cortados. Só pensar. A questão é a seguinte, nós temos hoje, o senhor mesmo colocou, São Vicente gasta mais do que tem dinheiro para investir. É mais de 100%. Isso só nas rubricas, né, obrigatórias que a legislação estabelece. Esse que é o ponto. Aí tem que buscar recursos fora. Então, a cidade não se mantém. O ponto é esse. Ela não consegue se manter. O orçamento dela nunca é suficiente para manter os gastos obrigatórios. Não sobra nada. Aí, falta, inclusive. Exatamente. Então, esse que é o ponto que eu quero colocar. O que é possível fazer para a cidade ter uma pujança econômica maior? É esse que é o grande ponto. O centro melhorou bastante? Melhorou. Tem facilidade de abertura de novas empresas em São Vicente? É um ponto que eu estou perguntando, não estou afirmando nem colocando. Por que a gente não melhora a área continental de São Vicente?
A ponte é um exemplo do que faltou em manutenção em todas as décadas. A ponte dos Barreiros, por exemplo, é um exemplo. Não é o senhor que deixou degradar a ponte dos Barreiros, mas todos os outros governos que vieram atrás, ninguém tomou conta. Para quem não sabe, a ponte dos Barreiros é uma ponte que foi pleiteada ali pela pessoa em 76, quando teve a imigrantes. Aí só tinha via férrea. E que foi construída só em 95. Só em 95 para 96 para Camargo Correia. Já tem um tempão. Aí é importante salientar quem construiu. Ficou anos ela ali construída, então, só metade da ponte. Exatamente. Ali foi construída com um projeto da Codesave, do DERSA e do DR na época. E foi entregue, foi uma obra demoradíssima. Começou nos anos 80, 87, se não me engano, e terminou quase 10 anos depois. É uma coisa assustadora, levar 10 anos, foi a Camargo Correia que ganhou e fez a ponte. Conheço bem essa história. E ela está num estado, quem passa lá, não precisa ser engenheiro, ele vai notar que não houve manutenção na João, ponte. me diga uma coisa, você tem dúvidas de quem é a obrigação de fazer a reforma da ponte? Eu não tenho dúvida que a prefeitura tem que ter a zeladoria para isso. Mas a zeladoria da prefeitura, de São Vicente para São Vicente. Até a área particular é a prefeitura que tem que fiscalizar. Zeladoria é uma coisa. Zeladoria é uma coisa. Agora a reforma estrutural é outra. Mas desde a 2002, zeladoria tem sido feita por cima, superficialmente. Sim, a gente está falando de uma ponte que está sobre um mar. Primeiro, ligar a cidade à cidade, isso não quer dizer que a ponte é do município. Ponte Pêncio. Não, faz parte do município. Vamos lá, Ponte Pêncio. A Ponte Pêncio liga São Vicente a? São Vicente. Chapuía. Correto? Sim. E ela é de quem? Ela é de São Vicente. Ela é do Estado. Eu não posso fazer absolutamente nada na ponte. Espera um pouquinho, João. Você pergunta, a gente responde. Eu falo, você espera, depois eu falo. A ponte, eu não posso mexer. Para colocar iluminação na ponte, eu tenho que pedir para o DR. Sim. Eu tenho que pedir para o Estado. Tudo bem. Para colocar uma iluminação lá. Agora, a Ponte Pêncio, quem fez a última obra dela, quem fez todas as obras dela, é o Estado. Tudo bem, mas não é isso do Estado. Ela está em São Vicente. O responsável legal pela ponte... Pêncio, pela ponte dos Barreiros, pela ponte do Mar Pequeno. A prefeitura de São Vicente. É o Estado. É também o Estado. A fiscalização, prefeito. A fiscalização, tudo bem. Mas a fiscalização é da cidade. A gente está fiscalizando. Não, a gente está notificando o Estado faz tempo. É aí que eu quero chegar. Não, vamos lá. Faz tempo. O que faz tempo? Agora. O que faz tempo, prefeito? Você dá uma ponte, não tem O que faz tempo? Está mais ou menos estimado em 40 milhões a obra da ponte. O que faz tempo que estão reclamando ao Estado? O que faz tempo? É histórico, Vários prefeitos sempre já mandaram, já falaram. Se ela é de 96, pelo menos nos anos 2000 Em 98 foi o primeiro laudo dela, em 98 foi o primeiro laudo da ponte que demonstrou problema na ponte, já estrutural. O Márcio França justamente era vice-prefeito durante todo o tempo do Alckmin. Vice-prefeito não, vice-governador. Governador, melhor ainda, governador do Alckmin. Depois foi governador, mas já sabia que a ponte estava numa situação... É o que eu falo... A ponte pode não ser sua, mas você tem responsabilidade sobre a fiscalização da ponte. A gente está fiscalizando. Eu estou fazendo tudo lá o que o judiciário está estabelecendo para a gente fazer. E por que na época do Márcio França não se colocou? Foi feito, meu amigo. É que você não sabe, você está desinformado. Não, se ela foi feita, então não tem nada a fazer. Vamos lá. Não, foi feita a obra? Pessoal, a obra não. Foi feito o processo para que a obra fosse feita. Por exemplo, hoje tem um projeto executivo contratado que a empresa Malbertec está fazendo, que vai entregar em novembro ou dezembro. Ela deu uma mudada no prazo, que era para entregar no meio do ano. Isso tudo foi iniciativa de quem? Foi iniciativa de quando o Márcio estava no governo do Estado. Porque nós tínhamos combinado, nós tínhamos estabelecido que faria a terceira fase do VLT com a segunda fase. Não aconteceu. A segunda e a terceira fase simultaneamente. Ou seja, faria essa segunda fase que está fazendo aqui no Santos, junto com São Vicente. O que não aconteceu. Eu sei, meu querido, mas mudou o governador. Mas foi Você sabe que mudou o governador? Não tinha nem ideia. Você sabe que mudou o governador? Pra mim continua a mesma coisa, desde o PSDB manda tudo lá. Entrou o João Dória. O João Dória hoje, pra você ter uma ideia, sabe o que ele fala do VLT, da parte que vai ligar para São Vicente? Ele diz que não sabe se vai fazer o VLT em São Vicente, para o Samaritá, na área continental. Ou seja, o projeto que o Estado está pagando de estudo para fazer a reforma da ponte, tal. Eu não estou preocupado com o governador, é capaz que
Jogue fora tudo isso. Governador é PSDB desde 94. O que eu quero lhe dizer é que tinha sido tomadas providências, estava tudo engrenado, tudo planejado para a gente fazer a obra da ponte. Você me pergunta se eu sei quem é o governador? É uma pergunta que não se faz, né, prefeito? Né? Porque assim, eu sei que é o governador... Mudou, né? Mudou. Prefeito, é PSDB desde 94. Tudo bem, mas é só... Era o mesmo, é a mesma tropa. Mesmo sendo PSDB, mesmo sendo PSDB, que eu não sou a favor, não faço parte do PSDB, tenho todas as minhas diferenças, mas o Geraldo Alckmin ajudou muito a cidade, ajudou muito a região. Então tava bom tudo, se ele ajudou. Se ele ajudou, estar bom, ajudar não quer dizer que está bom. Olha, depois que o Mário Ramos morreu, ficou o Geraldo Alckmin, passou o Serra um tempo lá e voltou o Geraldo Alckmin. E ficou lá. Tinha feito a programação da obra. Desde quando? Desde 2002, prefeito. Tinha feito a programação, desde quando o Márcio assumiu como vice-governador. E nós começamos a trabalhar para fazer a reforma da ponte e levar o VLT para o Samaritá. Sim, mas não fez, levar o VLT para a área continental. Ter boa ideia, prefeito? Ter boa ideia é bom. Mas você me pergunta se eu sei qual é o governador. Eu sei o governador do dia 1º de janeiro é um. O que era anterior era de São Vicente. Exatamente. E fez muito por São Vicente. Que bom. Fez muito por São Vicente e pela região. Que bom. E pela região. Eu disse aqui... Podia fazer mais. Eu disse aqui... Podia fazer muito mais. E vou repetir. Disse aqui e vou repetir. A gente teve um convênio de 170 milhões cancelado no dia 2 de janeiro. Cancelado. Dia 2 de janeiro o governador foi lá e cancelou. 170 milhões que seriam aplicados em zeladoria, em pavimentação, em saúde, em várias áreas. Além de vários outros projetos que estavam em andamento, que estavam em curso, assim como a extensão do VLT até a área continental, que faria a reforma da ponte, que o governador parou, o atual governador parou o projeto que estava em andamento. O que é bom tem que continuar. Concordo, independente da cor partidária, independente da ideologia, a pessoa ganha uma eleição para governar para todos. Para todos. Concordo. Agora, veja, o Márcio perdeu a eleição. Ele não ganhou a reeleição dele para governador. Se tivesse tido êxito na eleição que ele disputou para governador, com certeza tudo isso estaria acontecendo. Estaria acontecendo aqui, em São Vicente, em Santos, em Praia Grande, em Guarujá. Toda a região seria favorecida e beneficiada. Por quê? É uma pessoa que é daqui, que conhece os problemas daqui. Agora, independentemente de quem é governador, a gente precisa... Prefeito, eu não sou a favor de João Dória nenhum, nem PSDB nenhum. João, a gente precisa entender que quem governa tem que governar para todos, não tem que governar com rancor. Claro. Não tem que cortar nada. Pela primeira vez na história, um governador cancela todos os... Daí ele fala que não tinha lastro orçamentário. Foi bom pra aí ele fala que não tinha isso. Falar que Alckmin foi bom para cá, essa semana, o João Dória liberou lá pra gente um pagamento de um dos convênios que a gente já tinha feito lá atrás, que é da duplicação da Avenida Quarentenário. Uma obra importantíssima que a gente está fazendo na área continental. A gente já fez as 2 primeiras fases, vamos fazer agora a 3ª fase com esse recurso. Se liberou 626 mil. Se liberou esse dinheiro, João, tá mais do que certo e claro que ele cortou todos os outros convênios por vontade política. Não foi por problemas jurídicos, orçamentários, porque todos os outros convênios foram lastreados dentro do mesmo processo. Perfeito, o que eu estou falando é que o problema de São Vicente não começou do dia 1º de janeiro para cá. É verdade. Eu estou olhando muito... Eu sei desde o início, claro. Eu entendi, João, eu entendi. Pra cá, eu entendi. O pra cá não é para hoje exatamente. Agora, falar que o governo Alckmin foi bom para São Vicente, ou para Santos, ou para Baixada, é puxar muito, prefeito. Foi melhor, pessoal. Foi melhor do que o do João Dória. Melhor do que o do João Dória. Melhor do que o do João Dória. Foi péssimo para nós. Foi péssimo. Melhor do que o do João Dória. O João Dória está a saúde do governo de São Paulo ainda não veio para a Baixada. Da Baixada Santista, não há no estado de São Paulo lugar per capita com menor recurso durante o governo Alckmin. O dinheiro que veio, o senhor sabe muito bem disso, o dinheiro que veio para a saúde era nada. Em todo o governo Alckmin, ele vinha fazer inauguração, falava que gostava de Santos, do Santos Futebol Clube, gostava disso, mas não vinha, mas não mandava dinheiro. A gente sabe, o que eu estou criticando é a falta de interação, não é do prefeito Pedro Gouveia, que
tem seu mérito, tem feito suas coisas, sabe disso. Não é essa a questão. O que eu estou falando é que falta uma interação entre os governadores, nossa força política, que é muito fraca na nossa região toda. Não deveria de ser. Não deveria, mas os deputados, tanto estaduais como federais, infelizmente, não têm feito o trabalho que poderia ser feito, e a quantidade é muito aquém também. Tem esse problema da quantidade. A gente sabe que a nossa região caiu muito dos anos 60 para cá, é só pegar os dados de PIB por região, que caiu muito. Aqui a região que mais caiu no estado foi a região da Baixada Santista. Não estou falando nem São Vicente propriamente dito. Porque nós temos a região metropolitana desde o começo dos anos 90, foi a primeira região metropolitana desde o início dos anos 90, e só caiu. Não houve uma interação. A primeira coisa que eu falei, o lixo não é feito uma forma junto com uma outra cidade. Sim. Você tem que ficar dependendo. Poderíamos criar diversas, por exemplo, o lixo de São Vicente vai para onde? O lixo de São Vicente, prefeito, vai para onde? Não vai aqui para o aterro, então, vai para fora. Vai para Mauá. Vai para fora, não vai é para Mauá. Não é Mauá. Sobe a serra. É uma coisa louca a gente não ter um sistema. O que eu critico muito, nós não temos uma região metropolitana. Nós não sabemos, eu falei desde o início, olha, a pessoa não sabe onde começa São Vicente, onde começa Praia Grande, nós não sabemos onde tem a região metropolitana. E os prefeitos não se juntam, os deputados não se juntam. Nós não podemos aceitar mais, nem Santos, nem São Vicente, nem Praia Grande, nem Guarujá, ter região em plenos 2020 que não tenha atendimento de esgoto. Não tem o sistema de esgoto, não tem o sistema de lixo próprio da cidade. Essa é a minha crítica. Não é São Vicente exatamente, é de tudo. Sobre isso concordo com você. Mas é isso. Temos que chamar um intervalo. Eu também entendo que São Vicente, com tantos gastos, não tem dinheiro para pagar. Eu sempre falei aqui, não tem dinheiro para arrumar uma ponte, né? Isso aí, lógico, é de São Vicente para São Vicente. Vai vir 40 milhões agora, filha, já foi não, liberado. Mas se vier, é ótimo, tem que vir os 40 milhões, porque nós pagamos impostos que uma grande parte vai para a nação, para o federal, uma parte vai para o estadual, eles têm que mandar de volta para cá. Não é nenhum favor que eles fazem. Pode ser um favor, muito obrigado, para o governador e tal, mas tem que mandar. Quer dizer que uma região vai ficar sem o dinheiro. E a nossa região, esquece Márcio França, há 40 anos que a gente é prejudicado. Se você fosse ver Santos e Campinas, Campinas era menor que Santos, né? Mas lá tem ponte, túnel, universidade pública, tudo. Se pedisse uma ponte lá em Campinas, sai. Aqui não sai. Se pedir um túnel lá em Campinas, sai. São José do Rio Preto, tal. Por quê? Porque o próprio Armênio, já no Oriente Eterno, falou para mim uma vez, quando eu vou falar com o governador, vou eu e 2 deputados, tal. Exatamente. Chega o pessoal de Campinas, prefeito. Vão 20 empresários, 20 deputados. 20 deputados, chegam de jato lá, tal. O governador tem que receber 40. Ô, governador, não dá, pô, nós temos 600 empregos aqui, o governador vê 40 pessoas pressionando. Autorizado. Autorizado. Aqui vê um empresário, 2, 3 deputados, e não estou falando mal dos deputados, estou falando que é baixa a representação. Agora, pô, aqui, né, vamos dar tal, né? Mas também não pode governar com o fígado, né? Porque a eleição já acabou. E exatamente. O pessoal, e a gente paga imposto, eu pago imposto aqui, e tem que ver que Santos 50% votou no João Dória e 50% no Márcio França. Sei lá, teve votação do João Dória aqui, então a gente não pode governar com o fígado, né? Tem que governar com a cabeça, com o espírito de paz. São questões de governo, né? Sim, mas não pode Estado, também, não de governo. Mas não pode também fazer essas questões aí, né, Porti? Não mandar verba. Acho que tem que esquecer a eleição e deixar as cidades progredindo, né? Bom, nós vamos ao intervalo, é muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério.
Apoio Nova Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação em Reação. Hoje é 1º de novembro de 2019, com o prefeito Pedro Gouveia e João Vilela, né, que estão comentando aqui sobre São Vicente. O assunto não parou no intervalo. A dona Ivonete me ligou aqui, mas eu estava com tantas participações aqui, né? Então não Aliás, consegui... ficou mais agitado até no intervalo, né, Filete? Está no intervalo, tá certo. Mas vamos aí as participações, tudo. Antes eu queria falar, então nós vamos ter tempo dos eventos, né, da Atmas. Hoje o meu amigo Écio Lescrec ganha a medalha Brás Cubas, que é a medalha mais importante, né, que uma pessoa pode ganhar aqui na região, né? Então, medalha Brás Cubas nas 19 horas na Santa Casa, né? Da Santa Casa, Dr. Écio Lescrec vai receber a medalha de mérito Brás Cubas. Também temos eventos na Atmas hoje, então, olha lá, Écio Lescrec, né? Então, doutor Écio, hoje todos estão convidados, vereador Bruno Landini fala a saudação. 19 horas, Cositório da Santa Casa, então aqui pertinho, né? Esporte fino, uniforme correspondente, né? Então tem que ir lá bonitinho, bem arrumado. O mestre, que é muito merecido, uma página inteira de pessoas hoje mandando parabéns para o Dr. Écio Lescrec. Estaremos lá, não sei se 19 horas, depende das urgências médicas, mas umas 20 horas estarei lá. Atmas, vamos falar da Atmas, São Antônio Carlos fica bravo com a gente aqui e tal. Jantar dançante, você já sai do Écio Lescrec, que já vai dançar lá na Atmas, tal, convite R$10, direito a uma mesa com picles, tal, enfim. Banda aí maravilhosa, tal. Hoje na Atmas, Rua São Paulo. Daqui a pouco nós vamos pôr o telefone, Rua São Paulo 47, né? Então, nós vamos ter a banda aqui da Atmas também. E também nós vamos ter o programa da Festa da Santa Casa, que vai passar aqui na TV Com, né? Programa das Santas Casas, da Festa da Santa Casa, comemorando, né, os 476 anos, é isso, João? 476 anos da Santa Casa. 476. 476 anos da Santa Casa, a memória tá boa. O hospital mais antigo das Américas. Das Américas, veja bem. Não é o hospital mais antigo da região, do estado, do Brasil, é das Américas. Isso inclui Estados Unidos, inclui Canadá, inclui a América toda. Depois... vê a importância que nós temos. Aqui na nossa região tem uma Santa Casa que é realmente um marco de saúde depois, em toda a região. Se o Bruno puder passar aqui a Santa Casa, os horários do programa, né? Que vai ser que o programa da Santa Casa vai passar essa festa, esse evento, muitas participações. Pedro Gouveia estava lá, estava muita gente bacana lá, o Aldo Santos Pinto, o Baltazar, o Écio Lescrec, o Augusto Capo de Casa, o Ariovaldo, né? E também o Sidney Magal, né? Então, se você quiser ver esse programa, um programa que pegamos trechos das festas, do evento e tal. Muitas participações aqui. A Flaviane, o governador esqueceu o São Vicente, ele tem que governar para todos. Você acha, prefeito, que o governador ainda vai se acalmar ou vai ser esse problema o tempo todo? A gente espera que ele olhe para a Baixada com mais carinho, que ele olhe para a Baixada de uma forma como a Baixada tem que ser vista, com a importância que tem. São Vicente, né, eu digo por São Vicente sofreu muito com esses cortes todos. A gente não tem a menor acesso aos secretários, os secretários não nos ouvem. Eu, né, quero até aqui, acho que é justo a gente dar honra a quem tem honra. O Vignoli tem sido a única pessoa dentro do governo que nos ouve. Até foi no intervalo sobre ele, né? O Vignoli não está todo hora vindo aqui. É verdade, é o único secretário que está mais presente, que nos responde, fala com a gente, mas que, veja, eu não sinto que ele tenha a força para poder fazer as liberações daquilo que foi cortado da cidade de São Vicente e das outras cidades da nossa região. Sim, na região já foi prejudicada durante 40 anos aí, comparando com outras cidades. Não, comparando com outras cidades, né? A Filete também não falou aí. Não, isso que eu falei. Eu falei de que a região, se você comparar com o investimento que foi feito para Campinas, exatamente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, a nossa região, tanto que o Vale do Ribeira, que é a região mais pobre que tem, ou não é a mais pobre,
né? Então a Baixada Santista foi esquecida. Aí chegou o governador, ainda não se cortar as verbas, esse prejuízo de 40 anos a gente não consegue tirar mais, né, João? Mas o problema é esse, o que eu falo é o seguinte, nós temos que ter uma força política muito maior e temos que ter uma união da Baixada Santista. Quando a gente não tiver uma união dos problemas que são comuns, e são comuns, quando eu falo do saneamento básico, não é questão só de São Vicente. Uma coisa tem quando eu falei que uma pessoa não sabe, às vezes, onde começa Santos, termina São Vicente, é verdade. Naquela região ali da zona noroeste de Santos, também há invasão. Há uma série de problemas ali, seríssimos. Praia Grande também tem problema com invasão. Agora, nós temos que melhorar esse sistema com união. Eu não consigo ver outra fórmula sem ter essa união. O que eu sempre critiquei é que o governo do Estado, há muitas décadas, os governos do Estado, os governos, não olham para a nossa região. Eles olham na época de eleição. Fora da época de eleição, Mário Covas era daqui. O Alckmin se dizia um apaixonado por aqui. O José Serra veio aqui fazer 1000 inaugurações de ponte, túnel e tudo mais, de maquete, e não fez nada. O que aconteceu, toda a história mostra isso. Não sou eu que estou falando, é histórico. A gente tem um problema sério. Nunca recebeu a Baixada tratamento. Santista não tem um sistema de coleta de esgoto adequado. A Baixada Santista não tem um sistema de lixo adequado. João, não vai longe. De transporte não vai longe. adequado. Você lembra, há 2 anos atrás, a única cidade que tinha contratualização com a Sabesp era Santos. Sim. Ainda assim com uma forma bem estranha. Era a única, que beneficiou muito a cidade. Que beneficiou muito. Bem estranha. Mas tudo bem, mas beneficiou muito a cidade, não é? Aí nós conseguimos, aí no ano passado, São Vicente fez, Praia Grande fez, Guarujá e acho que Bertioga. Conseguimos fazer. Para ver o caso que o Estado faz em relação à Baixada. Prefeito, quando a gente fala de Sabesp, a gente está falando especificamente desses investimentos. Eu lembro do Caio França falando que em 2017 tentou, durante quase o ano todo, ser atendido pela MTU para resolver a questão do VLT para a área continental. Para ser atendido. É algo que a gente não pode deixar acontecer. Mas o que eu pergunto é o seguinte, essa manutenção que acontece ruim em todas as cidades, eu provoquei o senhor, para o senhor me falar aquele dado que justamente o senhor tem, o senhor fala assim, olha, São Vicente não consegue ter autonomia. Eu tenho mais de 100% de gasto, esse pacto federativo que se fala para fazer a mudança é essencial para o país. A gente vê todos os municípios aí cada vez mais crescendo em serviços e diminuindo os recursos. E cada vez mais. Se a gente não inverter essa pirâmide, os municípios vão ficar cada vez com maior dificuldade. Aonde a gente deu aqui o quadro de São Vicente e gasta o seu orçamento todo só em 3 rubricas: pagamento de pessoal, saúde e educação. Ou seja, você não tem dinheiro para fazer absolutamente nenhum investimento. Você tem que buscar os recursos dos deputados, do governo do estado e do governo federal. Se não mudar isso, cada vez mais vai estar mais difícil. Momento de crise, que o camarada perde o emprego, que ele para de pagar o plano de saúde, que ele tem que utilizar a rede de saúde do município, quando ele tem que tirar o filho dele da escola particular para colocar na escola pública. A gente tem uma rede de ensino com 55 mil alunos. A gente tem uma rede de ensino gigante. Eu estudei nessa rede. Eu estudei nessa rede, prefeito. Eu estudei, como falei para o senhor no começo. Raquel e no República. Raquel e no República. Então eu conheço bem o sistema de São Vicente. E São Vicente, ele tem uma necessidade de ter mais verba. Não só do Estado, é isso que eu estou falando. Sim, do Estado e da União. Não só da União e do Estado, mas tem verba própria também. Ele vai ter que construir um caminho. Se a gente receber mais recursos, eu vou gastar menos aqui e vai sobrar recursos. Regularização fundiária na área continental, principalmente. Está sendo feita. Vamos conseguir agora a liberação de todo o Rio Negro, Quarentenário. Novas empresas na área continental de São Vicente. Importantíssimo. Isso é fundamental. Importantíssimo. Eu sempre falo, o que funciona nas cidades. É só pegar qualquer cidade do mundo, não estou falando de São Vicente, nem da Baixada. No mundo, o que funciona? Incentivo a que criem empresas. Esse que é o grande ponto. Emprego está onde tem empresa. São Vicente foi muitas décadas cidade de dormitório. Ainda é muito. Cidade de dormitório. Isso não é bom. Nós temos que ter, porque o senhor sabe muito bem que boa parte do ICMS vai para o Estado, mas volta obrigatoriamente para a cidade. Aos municípios. Se você tiver ICMS, você cresce muito. Você vai ter o IPTU, que é outra ponto de arrecadação, e ISS também. Então, quanto mais empresas tiver, é uma das formas de conquistar a autonomia. Minha grande preocupação com São Vicente é a falta de autonomia que São Vicente teve esse tempo todo. Todo município está perdendo autonomia. Todo município está perdendo autonomia. Hoje,
poucos são os municípios que têm uma autonomia de fazer investimento com recursos próprios. Bom, estamos sendo assistidos pela Elida Duarte, o Zeca do Jornal Vicentino, o professor Caleb, Michele Tiziani, o Beto de São Vicente, tem algumas participações aqui, né? O Matheus do Gonzaguinha, abraço prefeito, João Filete. A Praça Barão do Rio Branco se tornou um dormitório de moradores de rua. Tem 30 pessoas. Eu não culpo o prefeito por isso, mas eu queria saber se tem uma solução para este caso. Então, o Matheus Carmelo fez uma pergunta light aqui. Matheus Carmelo do Gonzaguinha. Legal a pergunta do Matheus, porque dá a oportunidade de a gente trazer esclarecimento também. Não, deixa bem claro, eu não estou culpando o prefeito da rede social. É culpa minha também, viu, Filete? Quem está com o prefeito sou eu. Isso é bom. É culpa minha. Mas ele colocou aqui. Eu entendi. Ele colocou aqui. Mas só para a gente poder falar para ele, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com os moradores de rua. Parte desses moradores de rua, né, eles têm envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas. E a gente tem que ter todo um cuidado para poder fazer a abordagem, porque existe uma série de regras, uma série de leis hoje que protege essa pessoa para ela poder ficar na rua. Então, nós tínhamos um único abrigo na cidade de São Vicente. Hoje nós temos 7 abrigos que nós temos em funcionamento na cidade. Temos casa de recuperação. A gente tem feito as abordagens e a gente leva para esses nossos equipamentos para que a gente possa tentar fazer o resgate do vínculo dessas pessoas com seus familiares. E aí, com isso, a gente leva as pessoas para suas cidades de origem. A gente, aqui na Baixada, sofre muito com um trabalho muito ruim que é feito pelas cidades do ABCD, pela própria capital, que mandam esses moradores de rua em vans, em peruas, nas madrugadas aqui para a região. Porque aqui tem o atrativo da praia, aqui tem um atrativo que todo mundo é muito mais leve, muito mais light, as pessoas acabam esmolando muito mais facilmente. Tem até o prefeito do PSDB que mandou aqui para o governo do Paulo Barbosa, é verdade, anterior, é verdade mesmo. Barbosa, é verdade mesmo. Mandou um ônibus, aí foram ver uma prefeita de uma cidade. Rio Grande do Norte. E a cidade é do governo do PSDB, então era PSDB. São várias cidades que fazem isso. Então a gente tem feito um trabalho lá para poder pegar esses homens, essas mulheres e levar para esses nossos abrigos. A gente tem pedido para as pessoas que gostam de ajudar para não distribuir aquela sopinha, aquela comida nas praças, porque depois as pessoas elas têm que utilizar banheiro, elas jogam fora aquela marmitinha, isso tudo fica ali na praça, fica no local onde foi distribuído. Exatamente. Então a gente tem pedido para as pessoas fazerem contato com os nossos serviços, com o nosso serviço social, para que as pessoas possam ir fazer essa generosidade, esse ato tão bacana, essa ação tão legal nos abrigos. Elas vão lá e fazem um jantar, fazem um almoço, fazem um lanchinho nesse local, que daí a gente leva as pessoas para dentro dos abrigos e ali fica muito mais fácil da gente fazer a abordagem. Então é um trabalho que está sendo construído para a gente tirar e diminuir o número de moradores de rua da cidade. Tem que fazer isso mesmo, viu, prefeito? Tem que tirar. A gente complica e a gente acha que caridade e assistência é a mesma coisa, não é. A gente não pode ficar dando... Tem ter próprios da prefeitura para poder realmente fazer isso. Tem que ser. A gente tem problemas sérios. Você falou aqui, Filete, tua área, né, tal, questão de roedores. A gente, às vezes, nas praças lá, de repente tem uma infestação lá de ratos. Daí a gente vai ver, tem um motivo. Os meninos lá da zoonoses e tal, eles falam pra gente, Pedro, o problema é esse. Sempre com um despejo de alimentação, que são essas marmitinhas que as pessoas fazem sua refeição, mas o restinho ela vai e coloca lá na praça, deixa lá, e aí isso prolifera lá, essa questão dos roedores. A Elida Duarte tá brava comigo que eu não estou lendo a pergunta dela, não estou lendo a pergunta de um monte de gente. O governo do estado, de uma canetada, cortou 170 milhões de convênios por picuinha política. Compromisso e responsabilidade o prefeito pelo governo está tendo. A Elida Duarte, presidente do PMDB. E tem um aqui perguntando se vão voltar as votações. Voltar as votações de São Vicente, porque parece que agora a mãe dele ficou esperando muito tempo no ponto de ônibus. Se vai voltar as votações, como é que funciona isso? Nós temos um histórico em relação a essa coisa do transporte, né? O transporte das lotações, ele foi criado lá atrás, mais de 20 anos atrás. Ele envelheceu
Isso é e não se modernizou. Só prefeito para citar, o Gustavo. Minha Maria perguntou para o prefeito se vou voltar às vans, porque ela ficou esperando muito a condução. Um abraço para o prefeito, para o João Vilela, que está super elegante hoje. É o Gustavo do Campo Grande. Gustavo, então, aí a gente, né, teve esse problema que as lotações envelheceram, acabaram, né, não se modernizando, e aí a gente lá atrás também, não foi no nosso governo, foi assinado lá um termo de ajustamento e conduta com o Ministério Público, um TAC, onde exigia que se fizesse uma nova licitação para um novo modelo de transporte em São Vicente. O último governo tentou fazer, deu uma baita de uma confusão lá na cidade, não deu certo. Nós fizemos a licitação agora e conseguimos que uma empresa vencesse, que uma empresa começasse a se organizar para na segunda quinzena de novembro iniciar a operação dos novos ônibus do novo transporte em São Vicente. Acaba com as lotações, acaba com o transporte alternativo, nós teremos só essa empresa operando na cidade de São Vicente. Hoje de manhã nós inauguramos o centro de atendimento ao usuário do transporte municipal, que é onde que eles vão fazer a recarga, os abastecimentos, um local super, né, bem montado. Eu estou vendo que eles estão dando passos importantes para a gente ter, enfim, um transporte de qualidade na cidade para respeitar as pessoas, assim como sua mãe, Gustavo, que ficou um tempão lá no ponto esperando uma lotação. Prefeito, eu só quero dizer o seguinte, o público vicentino, o cidadão vicentino, ele enxerga muito bem. Tanto é que o governo Billy foi um desastre, e foi mesmo. Verdade. Por uma série de fatores, e não foi votado novamente. E dificilmente ele vai ganhar qualquer eleição, nem para vereador ele ganha hoje. Mas então, tem uma pessoa aqui, João, que também houve já foi para ele. Também falou, não está acontecendo com o Pedro. Então, não está acontecendo com o Pedro. Eu ia chegar nesse ponto. A Flávia, a Silvia. Faça a pergunta dela, e o que aconteceu na mesma época com o Márcio. E o Rodrigo fala que não está acontecendo. Diferente. Não, ela perguntou, não está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Billy? Exatamente. O Billy se queixa que não teve apoio do governo, né? Exatamente. Embora o governo do Billy não pode ser comparado com o do Gouveia, né? Não dá para comparar. Com todo respeito ao Billy e tal. Não, a gente sabe que a questão foi catastrófica. Mas o que eu falo, prefeito, é assim. Eu torço para que por São Vicente. São Vicente é uma cidade que tem muito potencial. Verdade. É uma cidade lindíssima, lindíssima. Quem conhece Ilha Porchal, o Paulo Eduardo Costa, que é meu amigo, você vai na casa dele, você sabe como é que é ali. Ele tem uma paixão por São Vicente. Os lugares são deliciosos. Eu morei muitos anos, minha mãe mora em São Vicente até hoje. E o que eu quero é que São Vicente progrida. É claro que precisamos de muita coisa, mas eu tenho certeza que São Vicente não vai crescer se ela não tiver autonomia com mais recursos, e recursos próprios de preferência. Mas a cidade está com o pires na mão, João. Hoje não tem jeito. Filete, se não vier verba... Se você priorizar a entrada de empresas para a cidade, ela melhora muito. Você vai no interior, você vai lá, você vê placas e placas em qualquer lugar do interior. Olha, monte sua empresa aqui. Venha conversar na prefeitura. Então, nós facilitamos para você. No interior inteiro tem isso. Porque também tem dificuldade. Não vai dizer que cidade que não tem dificuldade, todas têm. Mas o ponto é esse, nós temos que tentar trazer pessoal da iniciativa privada, montar novas empresas, ter mais pujança nessa parte de... Que aí a coisa entra dinheiro para o prefeito poder investir, senão não tem dinheiro. E claro, força política, né, prefeito? É a coisa que tem que juntar. Só para a gente poder falar aqui, né, dessa dúvida que as pessoas estão fazendo e falando em relação se não está acontecendo comigo, a mesma coisa que aconteceu com o Billy. Super importante a gente falar e mostrar a diferença total que existia. Primeiro, o Billy não tinha na prefeitura de São Vicente nenhuma certidão. Eu peguei a prefeitura quebrada. Só no Cadim, com 4.501 pendências. Só no Cadim, resolvemos uma delas. Todas as certidões a cidade de São Vicente tem hoje. Hoje eu consigo financiamento, hoje eu consigo fazer convênio com o governo do estado e governo federal. É só o governador João Dória querer ajudar, que ele ajuda. Mas vamos lembrar que o Billy também pegou... O presidente Bolsonaro querer nos ajudar, mas pegou com todas as certidões. Pegou as certidões, mas pegou um governo bem quebrado. Mas pegou com todas as certidões. Pegou com todas as certidões. Mas pegou bem quebrado. O senhor era vereador, o senhor lembra disso, mas pegou com todas as certidões, né, João? Isso é importante falar. Entregou sem nenhuma. Porque o que acontece e o que os municípios precisam é ter as certidões. Sim. Essa é a diferença entre o nosso governo e o governo do Billy. No Billy, a prefeitura estava com o nome sujo, estava com o nome comprometido e não podia buscar esses recursos. Com o nosso, temos todas as certidões. Então a gente pode buscar recursos. Se o João Dória quiser
descanetar, a gente está na modinha da caneta azul. Se ele quiser, com a canetinha azul dele lá, que com certeza não é uma BIC, liberar os recursos pra gente, a gente vai agradecer. Ontem ele liberou por uma liberou, né? 626 liberou, tá vendo? Vai liberar. É pressão política. Torcendo para que ele libere, porque a cidade de São Vicente merece respeito. Bom, e vamos fazer funcionar essa ponte, hein, prefeito? Vamos fazer pressão para essa ponte funcionar, porque sem essa ponte, nem o ônibus que é novo lá vai poder passar nela, hein? Conseguimos 40 milhões, né, de emenda que o Caio fez e a deputada Janaína Pascoal fizeram. Já tivemos agora o comprometimento da bancada do Progressistas através do deputado Kenny, que vão votar a favor. Ótimo. E a gente está buscando outros apoios de outros deputados para que possam nos ajudar nessa luta, que é uma luta de todos nós. É assim que vem dinheiro, é assim que vem. Isso aí. Queria agradecer ao prefeito Pedro Gouveia, é sempre uma grata satisfação, né? A gente sabe que os programas, às vezes, eles são assim agitados, mas eu acho que faz parte. É democracia. O prefeito pode, não adianta a gente fazer um programa florido e as pessoas não poderem se defender também. Eu acho que é importante isso. O Diogo Guzmão, que veio aqui também, né, a fazer parte da assessoria de imprensa, a Regina do Novo. Queria agradecer ao João Vilela, ao prefeito, né? Nós já estamos com o tempo estourado e desejar uma excelente sexta-feira, excelente final de semana para todos com Deus. Muito obrigado.